Quem acredita em milagre, faz barulho aí. Deus, o nosso Deus é o Deus de milagre. Quero ler Isaías capítulo 43, versículo 18 ao 20. Essa semana nós tivemos, final de semana passada, o Congresso Esfera. E o pastor Carlos Damasceno, ele ministrou a respeito desse texto. E eu tirei a base dessa mensagem do que ele ministrou. Conforme ele estava ministrando, o Espírito Santo começou a me mostrar algo. Começou a mostrar situações que eu acredito que vai virar uma chave muito grande na sua vida. Me falou muito com o meu coração. E eu acredito que você também vai ser tocado pelo Espírito Santo. Isaías 43, 18 diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e os rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Se você está com sede essa noite, seja ela física, seja ela espiritual, qualquer tipo de sede que você tiver, já quero liberar sobre você. Deus vai saciar a sua sede essa noite. Você não vai sair mais com sede, você vai sair aqui totalmente saciado pelo Senhor. Amém? Pai, esta tua palavra, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha trazer, Pai, a clareza, que haja uma percepção clara, Pai, da presença do Senhor nesse ambiente. Que as pessoas possam, Senhor, não estar perseguindo a bênção, mas percebendo a sua presença, que isso faz toda a diferença. Nós não precisamos sair perseguindo, vai se tornar muito mais fácil quando nós sabermos que, assim como pessoas estão aqui nesse ambiente, o Senhor está presente aqui também, porque o Senhor está presente, Pai, coisas irão acontecer essa noite, é o que nós profetizamos em nome de Jesus. Queridos, entenda, perceber é mais importante do que perseguir. Muitas vezes nós corremos atrás de milagres, atrás de portas abertas, atrás de sinais e maravilhas, mas a Bíblia nos convida a algo mais profundo. Perceber, reconhecer e discernir. Isso é a chave para você viver o seu milagre. Perceber, reconhecer, discernir. Perceber é reconhecer a presença de um Deus, o único Deus que pode operar o milagre que você precisa. E esse Deus, só existe um no universo inteiro. É o Deus no qual eu sirvo, no qual você está servindo. E esse Deus, Ele está aqui no nosso meio. Ele está agindo no nosso meio, Ele está agindo ao seu favor. Ele está tocando o seu corpo, Ele está tocando o seu ventre, Ele está trabalhando na sua empresa, Ele está ouvindo a sua súplica, o seu clamor. Ele é o mais interessado, Deus está mais interessado em te abençoar do que você ser abençoado. Você sabia disso? Então o reconhecimento é a chave espiritual para liberar o sobrenatural de Deus na sua vida. Quem reconhece a presença manifesta de Deus, desfrutará do futuro. Vai antecipá-lo para o agora e vai ver as circunstâncias sendo mudadas. Repita isso comigo, diga assim: o reconhecimento é a chave espiritual para liberar o sobrenatural de Deus na minha vida. Quando reconheço a presença manifesta de Deus, vou desfrutar o futuro que Ele tem, antecipando-o para agora e vendo circunstâncias sendo mudadas e alteradas. Essa é a força do reconhecimento.
Reconhecer a presença manifesta de Deus nesse ambiente libera a entrada dos céus. É receber uma visão como Jacó, que ele viu a escada de anjos subindo e descendo. Está lá em Gênesis 28, versículo 11 ao 16. Vamos ler o que diz. Diz assim: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. Eu quero profetizar isso, você vai voltar a sonhar. Pessoas que não conseguiam mais sonhar, os sonhos foram apagados da memória, foram abortados, abandonados. Se você não tem costume de sonhar, eu quero, como profeta de Deus, dizer para você: hoje é a noite que você vai ter um encontro com Deus, e você, como Jacó, vai começar a sonhar, e você vai ver a escada, anjos subindo e anjos descendo, você vai ver anjos trazendo a sua resposta, você vai ver anjos indo naquela UTI, você vai ver anjos indo na sua casa, você vai sonhar. E sonhou, e eis uma escada posta no céu, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, darei a ti por descendência. Quero profetizar que toda a terra que o Senhor liberou sobre você, Ele vai fazer com que você vai herdar a terra. A tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-ás ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Em ti e a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei. Aumenta só um pouco o som, diminui um pouco o retorno aqui, por favor. O que o Senhor está dizendo? Ele está com você. Ele vai te guardar. Talvez você saiu de uma área geográfica que era sua. Talvez você tentou, como o Tiago pregou semana passada, a pesca maravilhosa. Você passou a noite toda pescando e nada apanhou. E você saiu da sua área geográfica, está como Jacó, indo para Padan-Aram. Mas eu quero dizer para você, existe uma palavra que Deus profetizou sobre a vida de Jacó, que ia dar aquela terra para ele como herança perpétua a toda a sua descendência. O que o Senhor está falando: ei, você está indo, você vai para Padan-Aram, mas eu vou com você, eu vou guardar, eu vou te livrar, eu vou te prosperar lá, mas você vai retornar a essa terra, e quando você retornar nessa terra, você não vai estar somente com o cajado na mão, não, você vai vir como um bando, você vai ter dinheiro, vai liberar presente para o seu irmão, porque você vai voltar altamente poderoso. Ei, reconheça, você saiu do local, mas Deus está indo com você. E quando você voltar, todos irão dizer: olha que grandes coisas o Senhor fez na vida dele. Ele já não é mais o mesmo, mas ele é uma outra pessoa, porque a bondade e a graça do Senhor mudou completamente a vida dele. A bondade e a graça do Senhor está mudando a sua vida agora, em nome de Jesus. Até que haja cumprido tudo que tenho falado. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. Olha só o que ele falou ao acordar: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Quantos hoje estão diante da presença de Deus, mas não percebem? Jacó estava ali e não percebeu que Deus estava ali. Foi necessário ele sonhar para descobrir que Deus estava ali. A percepção espiritual é a chave para o desbloqueio sobrenatural. Quero repetir, a percepção espiritual é a chave para o desbloqueio sobrenatural. Quem reconhece, recebe. Quem discerne, ativa. Quem percebe, é transformado. Portanto, você precisa perceber o que é carregado essa atmosfera aqui desse ambiente. Aqui não está carregado somente com pessoas. Aqui está carregado com anjos, querubins, serafins. A presença do Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso. Ele está neste lugar.
A grande verdade é, Deus está neste lugar, e como a passagem diz, Deus está fazendo um caminho no seu deserto, criando rios no ermo. Deus está criando um caminho no seu deserto. Deus está colocando rios para matar você, para matar toda a sede que você tem. Deus vai saciar a sua sede, seja ela por uma coisa nova. Deus está liberando algo novo para você aqui. Existem pessoas que estão recebendo algo novo de Deus, algo sobrenatural, algo que não existe. Deus está liberando uma nova cura. Eu sinto no meu espírito, Deus está liberando uma cura. Eu sinto no meu espírito que Deus está tocando na vértebra de pessoas aqui presentes, ou pessoas que estão me assistindo. Eu sinto a vértebra voltando ao local. Eu sinto algo que aconteceu e foi danificado. Deus está restaurando, Deus está fazendo algo novo na área de cura. Deus está saciando você com a porta nova, com o Espírito novo, um novo manifestar de Deus. Portanto, você precisa perceber, reconhecer essa verdade fundamental para você viver o seu milagre. Perceber que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. É Michael Murdock que diz: se algo existe, mas você não reconhece, este algo não existe para você. Eu quero repetir o que Michael Murdock diz: se algo existe, mas você não reconhece, esse algo não pertence a você. Se você não reconhece que Deus é o Deus da cura, o Deus do milagre, o Deus do sobrenatural, e que Ele está neste local, então esse milagre não vai ser para você. Se você não reconhece que Deus é o único que é capaz de mudar a situação do seu casamento, e que aos seus olhos é impossível, este algo não é seu. Mas se você está aqui: Senhor, meu casamento está numa situação difícil, mas eu sei, existe um Deus que se importa comigo, existe um Deus que eu apresentei diante do altar, e eu pedi a sua bênção, e o Senhor me abençoou. Esse Deus, Ele trabalha ao meu favor, e eu coloco a minha confiança nele, e porque eu coloco a minha confiança nele, eu sei que isso é possível para mim, e se eu reconheço, então vai ser uma verdade na minha vida. Você precisa reconhecer que existe algo acontecendo nesse ambiente ao seu favor, para você tomar posse dele. Diga para a pessoa do seu lado: você precisa reconhecer. Você precisa reconhecer que Jesus está presente, e que quando Jesus liberar uma palavra sobre a sua vida, quando Deus liberar uma palavra sobre a sua vida, vai acontecer. Foi o que aconteceu com o oficial, está lá em João 4, um oficial do rei, estava com seu filho enfermo, e ele queria que Jesus fosse até a casa dele, para curar o filho dele. Mas olha o que Jesus ensinou a esse oficial. João 4, 46. Segunda vez foi Jesus para Caná da Galileia, onde a água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. Ouvindo que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus disse: se não virdes sinais e maravilha, não crereis? Será que você só vai acreditar, você só vai ter fé, se você vê sinal e maravilha? Só se você sentir sinal e maravilha? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus, lhe disse, e partiu. O homem creu na palavra que Jesus disse e partiu. O homem creu na palavra que Jesus disse e partiu. Jesus está dizendo aí: comece a crer na palavra que está liberada ao seu favor. Existem 8.000 palavras liberadas ao seu favor na Bíblia. Comece a crer em cada uma delas. Comece a ir para a sua
sua casa, porque quando você chegar na sua casa, o seu filho já vai estar curado. Quando você chegar na sua casa, a atmosfera vai ser outra. Quando você começar a acreditar, você vai ver a aprovação no concurso. Quando você começar a acreditar, você vai ver que o médico falou não é ponto final, é uma vírgula, porque Deus ainda continua escrevendo a história, e Deus é o único capaz de mudar qualquer diagnóstico médico negativo, porque Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas. O que você precisa fazer? Perceber que Ele retém todo o poder na mão dEle, e que só Ele pode mudar a sua história. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os servos e anunciaram, dizendo: teu filho vive. Comece a crer, porque as pessoas vão vir ao seu encontro. Ei, aquela cura que você buscou no culto Souza já aconteceu. Ei, aquela ligação que você precisava aconteceu. Sua mãe vai ligar vai falar para você: olha só, acabar de ligar para você aqui, estou procurando. Você foi aprovado, você passou no concurso, você passou na entrevista. Você recebeu o seu visto e você vai cumprir, vai deliciar do sonho seu de viver lá fora. Deus vai te usar. Pega em nome de Jesus, é para você essa palavra. Quero profetizar, você levantou tão rápido, quero liberar sobre a sua vida. Você vai para fora do Brasil, você vai glorificar o nome de Deus lá fora do Brasil. Escolha a cidade onde é que você quiser e coloque diante de Deus. Deus está dizendo para você: pode partir, porque você acreditou e você vai viver o seu milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu vou ver você escrevendo no YouTube: pastor, eu estou aqui na cidade tal, do país tal. Lembra daquela palavra? Se cumpriu na minha vida. Porque eu acreditei, eu percebi que Deus estava no ambiente e eu vivi o meu milagre. E você também vai contar: pastor, aquele dia eu descobri que é preciso perceber a presença, porque Deus está presente neste ambiente. O que curou o filho daquele homem não foi a presença física de Jesus, mas a fé dele na palavra dele, ou seja, percepção da autoridade de Jesus. A fé percebe a autoridade divina e descansa na certeza da promessa. A fé percebe a autoridade divina e faz com que você descanse na promessa. Como disse o pastor Dito: se Deus falou, eu acredito, vai acontecer. Por que eu fico descansado? Eu tenho descanso em relação ao Helder? Porque eu sei a autoridade que há no nome de Jesus, e eu percebo que somente Deus, existe um único Deus que pode levantar o Helder da cadeira de roda, e esse Deus, como diz Jacó, Deus está neste lugar. Mas eu não vou falar igual Jacó: eu não sabia. Eu sei que Ele está neste lugar. E porque eu sei que Ele está neste lugar, um dia menos para nós vermos o milagre do Helder. Então Jesus queria que ele percebesse o poder da palavra liberada. Talvez você esteja pedindo: Jesus, vai lá para a minha casa. Vai lá, toca no meu filho. Jesus, vai lá naquela UTI. Vai lá, Jesus, toca no meu pai. Ei, a palavra é: Jesus, libera a palavra, porque quando o Senhor liberar a palavra, vai acontecer o que eu estou pedindo. Uma palavra de autoridade é capaz de mudar tudo. Perceba o que o Pai está falando e libere a palavra sobre a atmosfera. Perceba o que o Pai já está falando na palavra. E diga, Isaías 53, versículo 5: pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, em toda obra do mal, e nada vos causará dano algum. Você tem poder para pisar em serpente, escorpião e toda obra do mal. Essa situação de perseguição, essa situação de luta é obra do mal. Mas Filipenses capítulo 4 diz
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ei, tenha a percepção que você precisa sujeitar a Deus, e uma vez que você sujeitar a Deus, você vai resistir ao diabo, você vai falar: ei, enfermidade, bata em retirada, ei, porta fechada, comece a abrir, ei, futuro, se manifeste no presente. O que você precisar, Deus vai validar. Não por causa de você, mas por causa daquilo que Deus fez, o que Jesus fez naquela cruz por você. E o que Jesus fez naquela cruz por você foi pagar o preço pelo seu milagre e pela sua cura. Perceba. Então, aprenda que você precisa romper. A segunda coisa que eu aprendo aqui nessa passagem. Segundo que eu acabei de falar, reconhecer é perceber uma palavra de Deus é o suficiente. Uma palavra de Deus é suficiente. Terceiro, você precisa romper com o passado para enxergar o futuro e o que Deus está fazendo. Você precisa romper com o passado para você enxergar o futuro e perceber o que Deus está fazendo no seu presente. Por isso que o profeta diz: não vos lembreis das coisas passadas. Muitos estão presos no passado, presos em traumas, frustrações, culpa, mágoa, presos ao que foi, ao que aconteceu. Por isso não consegue viver e ver o que Deus está fazendo agora. Jesus tem um novo para você agora. Eis que faço nova todas as coisas. Deus tem algo novo para você, entenda. Deus não trabalha no atacado, Deus não trabalha na multidão, Deus trabalha no individual. Apesar de ter tantas pessoas aqui presentes no culto, mas aqui Deus está trabalhando no individual. Jesus curou vários cegos, e não foi no atacado de uma maneira só. Jesus curou de várias maneiras. A um aplicou lama feito com a saliva dele e com o barro. Outro utilizou as mãos, colocando as mãos e declarando a cura. Um outro simplesmente lhe ordenou a palavra, devido à fé que a pessoa tinha. Que queres que eu te faça? Bartimeu, eu quero ver, então veja. Jesus viu fé nele e liberou. Em alguns casos, a cura foi gradual, como o caso do cego de Betsaida. Jesus pega, leva ele para fora da cidade, ora por ele. Está enxergando? Não, eu estou vendo um homem como árvores. Aí Jesus faz uma segunda oração. Então Jesus mostrou que não é uma linha de montagem, de cura, não. Deus trata com você no seu individual, porque Ele tem uma cura especial só para você. Porque Ele conhece o que você precisa. Ele te ouve nas madrugadas. E Ele tem um novo para você. Ele tem um novo para o seu vizinho, sim, mas Ele tem um novo para você. Você precisa perceber, reconhecer que Deus tem um novo para você hoje à noite. Se você perceber que Deus tem um novo para você hoje à noite, você vai sair com esse novo. Se você perceber que Deus está agindo, você vai ver Deus agindo na sua vida. O tratamento de Deus é no individual, não no coletivo. Como eu disse, apesar de tantas pessoas presentes, Ele está tratando com você individualmente. Muitas pessoas presas no passado, cativas pelo passado, atormentadas por verdugos. Mas o texto de Isaías nos mostra que o passado precisa ser deixado para trás, para que possamos perceber o que Deus já começou a fazer. O passado precisa ser deixado para trás, para que você possa perceber o que Deus está fazendo. Pare de viver no passado. Quem vive de passado é museu. Museu é que vive de passado. Não é daqui para trás, é daqui para frente. A palavra diz: esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Tem um alvo novo, tem um caminho novo, tem um novo de Deus para a sua vida. Perceba isso, Deus está apontando, Deus está colocando água, preparando um caminho no deserto, Deus está preparando água no ermo. Deus, ou seja, o quarto, Deus está agindo.
Pastor, o senhor coloca isso tudo, toda vez isso nas suas mensagens, é para você entender, Deus está agindo, Deus não está parado, Deus não está dormindo, Deus está agindo, Deus está trabalhando a seu favor, Deus não está parado, Ele é um Deus em movimento, um Deus de novidade, Ele é um Deus de criação constante, Deus é um Deus a cada momento Deus está mudando, a cada momento Deus já está pensando como é que vai ser a criatividade do seu milagre, porque Deus não copia, Deus cria. Diga assim, Deus não copia, Deus cria. Quem copia é o diabo, Deus Ele cria, Ele traz à existência aquilo que não existe só para te abençoar. Milagre é uma matéria-prima na mão de Deus para te abençoar. Milagre é uma matéria-prima na mão de Deus para te abençoar. A matéria-prima Deus já tem nas tuas mãos. Como a Anete falou, o que você tem é suficiente para Deus mudar a sua história. A mulher, que ela até citou, catando gravetos com um pouquinho de farinha para fazer o último bolo e um pouquinho de azeite. Não, profeta, eu não posso fazer um bolo para você. Eu só vou preparar o último bolo para que eu e meu filho comamos e morramos. Não, ei, tá bom, faça o que você, conforme a sua palavra, mas vai primeiro e faz um bolo para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha não vai faltar, o azeite também não vai faltar, até que volte a chover na parte da terra. Entenda algo nessa noite, sempre haverá um assim diz o Senhor para você. Perceba Deus falando com você, perceba Deus falando, assim eu digo para você, meu filho. O trauma pode ter sido violento. O seu passado tenta te paralisar o tempo todo. Mas Deus está dizendo para você, perceba, sempre haverá uma palavra de comando a seu respeito. Deus está dizendo, eu estou dando uma ordem aos meus anjos para que os demônios que estão atormentando a sua mente batam em retirada. Porque hoje é a noite de você perceber, Deus está neste lugar, Deus está trabalhando com você no individual, Deus está olhando para você, no meio da multidão Deus está olhando para você, você pode estar dizendo assim, será que Deus está me vendo? Deus está dizendo para você, eu estou te percebendo. Deus não está dizendo que fará, não, Ele está dizendo, eu estou fazendo. Vire para a pessoa do lado e diga assim, Deus está dizendo, eu estou fazendo, e não que eu irei fazer. Você entendeu isso? Você consegue entender isso, que Deus está fazendo? Não é que Deus fará, Deus irá fazer, não, Deus está fazendo. Deus está apressado para te abençoar. O problema não está em Deus agir ou não. A questão é, estamos percebendo? A questão não está em Deus agir ou não. A questão é, você está percebendo a coisa nova que Ele está fazendo nessa situação na sua vida? Você está percebendo Ele trabalhando? Vivemos dias em que tudo precisa ser provado, mostrado, tudo precisa ser visto. Somos pressionados a viver por aquilo que nós sentimos, pelo aquilo que nós ouvimos, ou por aquilo que nós enxergamos. Mas o reino de Deus não funciona dessa maneira. No reino de Deus não andamos por vista, no reino de Deus nós andamos por fé. Como diz Luciano Subirá, a fé nunca se baseia no que vemos, mas na certeza de que aquilo que Deus prometeu é fato e terá seu cumprimento. A fé nunca se baseia no que vemos, mas na certeza de que aquilo que Deus prometeu é fato e terá seu cumprimento. Aquilo que Deus prometeu a seu respeito é fato e terá o seu cumprimento. A situação pode estar dizendo o contrário, mas aquilo que Deus prometeu ao seu respeito é fato e terá o seu cumprimento. Mas pastor, já passou um ano, aquilo que Deus falou ao seu respeito é fato e terá o seu cumprimento. Pastor, mas eu não estou sentindo nada, mas aquilo que Deus falou ao seu respeito é fato
e vai ter o seu cumprimento. Você vai ver a pessoa do seu lado recebendo um milagre, mas você também vai viver o seu milagre. Você vai viver o seu milagre. A percepção revela um Deus que está sempre em movimento. Deus sempre está em movimento. A grande pergunta, o que te impede de perceber? Essa é a grande pergunta. O bispo Carlos Damasceno, ele estava num evento, que ele era o palestrante, e abriu um talk show para fazerem perguntas. E foi feita uma pergunta a ele, e a pergunta que foi feita foi: se pudesse fazer uma pergunta para Jesus, uma única pergunta, bispo, qual seria? Ele conta que ele ficou até paralisado. Falou, e agora? E ele chegou e falou assim, eu sei qual seria a pergunta. A pergunta seria, o que está em mim que impede eu ver o que Deus tem para mim? Esta é a pergunta feita a você. O que está em você que impede de você ver o que Deus está fazendo em você? Talvez o que te impede hoje seja o medo. O medo paralisa. O medo impede as pessoas de enxergarem o que está acontecendo. Tem uma escada de anjos subindo e descendo e você não consegue ver, porque o medo cega a pessoa. Ou talvez, o que impede de você ver o que Deus está fazendo na sua vida, seja a incredulidade. A palavra diz que o único local, a palavra mostra que o único local que Jesus pôde operar algumas curas foi na cidade dele, Cafarnaum, devido à incredulidade. A palavra diz, não pôde Jesus operar muitos milagres, a não ser algumas curas. Jesus foi impedido. E o povo deixou, o desejo de Jesus era o quê? Fazer em Nazaré o que ele fez em Cafarnaum, fazer em Nazaré o que ele fez em Jericó. Mas o povo não percebeu que ele era Deus, o verbo vivo que estava habitando no meio. Eles viram Jesus como o filho do carpinteiro, o filho de Maria, de José. Não estão aqui entre seus irmãos entre nós, as suas irmãs? Eu falei no início da ministração, perceber é a chave que destrava o sobrenatural de Deus no ambiente. Mesmo o cego, Bartimeu, quando ele ouviu falar que era Jesus, ele percebeu que a cura, que o único que poderia fazer com que ele voltasse a enxergar estava passando. E nessa percepção ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão e misericórdia de mim. E Jesus mandou que ele viesse, queres que eu te faça? Eu quero ver, que eu torne a ver. Então veja. Ou talvez a dúvida seja aquilo que impede você de perceber o que Deus está fazendo no ambiente. João Batista chegou e falou assim, quem é você? Você é o Cristo? Não, eu sou a voz que clama no deserto. Depois, mais na frente, quando Jesus veio para o batismo, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas depois que ele estava na prisão, ele perdeu um pouco da percepção que ele tinha, que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele era o Messias. Virou para os discípulos dele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele manda 2 discípulos fazer uma pergunta para Jesus. Jesus, João manda perguntar a você, você é o que nós esperamos ou devemos esperar um outro?
Na mesma hora Jesus chegou, curou, fez um paralítico andar, fez o cego enxergar, fez o surdo ouvir, ele expulsou uns demônios e falou: agora vai lá para João e diga aí, ó, os mortos são ressuscitados, os cegos enxergam, os surdos ouvem, o evangelho é pregado. O grande profeta João, chegou um momento que ele perdeu a percepção da presença e de quem Jesus era. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Ou talvez o que impede você de perceber o que Deus está fazendo, ou o que já fez por você, seja o orgulho. Orgulho é outro que cega as pessoas. Porque o orgulho torna você independente. E a palavra diz: a um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Quer ser o primeiro? Que seja o último. Quer ser servido? Comece servindo. Vocês me chamam de Senhor, e eu estou aqui lavando os pés de vocês. O orgulho impede que o favor de Deus haja no ambiente. E você não vai conseguir perceber o que Deus está fazendo na sua vida. Ou as feridas não tratadas impedem você de perceber o que Deus está fazendo, ou o que Ele já fez por você. Impede que você se alinhe a esse versículo. Veja, estou fazendo uma coisa nova, porventura não percebeis? Deus está fazendo uma coisa nova na sua família, Deus está fazendo uma coisa nova na sua casa, Deus está fazendo uma coisa nova na sua empresa, Deus está fazendo uma coisa nova no seu presente, Deus está fazendo uma coisa nova sobre essa circunstância, Deus está fazendo uma coisa nova. Por que você não está percebendo? Algumas escamas precisam ser tiradas dos seus olhos. Eu gostaria que você ficasse de pé. Entenda bem claro, perceber é mais importante do que perseguir. Para de ficar correndo atrás de milagre, de portas abertas. Começa a perceber que o milagre está aqui no nosso meio. É uma questão de acesso. É uma questão de acesso. Segundo, reconhecer é perceber que uma palavra de Deus é suficiente para mudar a sua situação. Uma palavra de Jesus é suficiente para mudar a sua situação. O que você precisa pedir é para que Deus libere uma palavra. O oficial do rei queria que Jesus fosse à casa dele. E Jesus falou: se você não vê sinais e maravilhas, você não vai acreditar, não? Volta para sua casa que o seu filho foi curado. E a palavra diz: ele creu na palavra de Jesus, e quando ele chegou, o filho dele estava curado. Terceiro, você precisa romper com o passado, porque o seu passado impede você perceber Deus agindo no seu meio. Quarto, entenda, Deus sempre está agindo. Deus está criando um caminho no deserto e rios no ermo. E nós finalizamos com a pergunta: o que te impede de ver aquilo que Deus está fazendo ou já fez por você? Seja bem sincero com você. O que te impede? Boa pergunta. Nós precisamos fazer essa oração, orar pedindo para Deus uma sensibilidade espiritual. Que nós precisamos uma sensibilidade espiritual para perceber a presença dele nesse ambiente. Porque quando eu tenho essa sensibilidade, eu não vou ser movido pelo aquilo que eu estou vendo,
Eu não vou ser movido pelo aquilo que eu sinto, mas eu vou ser movido pelo aquilo que eu acredito. E aí eu vou pedir para que Deus desbloqueie a minha alma. Quantas pessoas com a alma bloqueada por circunstâncias passadas? Mas Davi fez uma oração: por que se encontra abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Olha a percepção de Davi. Ele sabia o que precisava ser feito. É reconhecer a Deus no seu dia a dia. Por isso que Salomão diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele vai endireitar as suas veredas. Percepção. Pare de buscar apenas o sentir e comece a buscar o perceber. Eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo a presença de Deus, eu não estou sentindo a minha mão queimando, eu não estou sentindo o meu corpo tremendo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. Davi não estava sentindo a presença de Deus. Davi não estava sentindo o fogo, o corpo dele queimar. Ele não estava sentindo o corpo dele tremer. Mas ele tinha a percepção de que mesmo não sentindo, ele sabia que Deus estava ali. Ele não estava como Jacó: Deus está aqui e eu não estava vendo. Você não precisa ver. Então declare: eu reconheço o novo de Deus sobre a minha vida. Vamos liberar essa palavra no mundo espiritual? Vamos dar uma resposta ao mundo espiritual? Diga assim: eu reconheço o novo de Deus sobre a minha vida. Diga mais forte: eu reconheço o novo de Deus sobre a minha vida. Fale mais uma vez: eu reconheço o novo de Deus sobre a minha vida. E essa noite eu vou me apropriar de tudo aquilo que o Senhor já falou ao meu respeito. Diga assim: Pai, aquilo que impede de eu ver o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor já fez na minha vida, eu peço ao Senhor: quebre esse impedimento, abra os meus olhos, inclina o meu coração, inclina a minha alma. Eu quero crer, eu quero acreditar, e essa noite eu quero viver o meu milagre. Por um instante, feche os seus olhos e adore ao Senhor.